Nós temos uma mensagem poderosa para você nessa noite, muito poderosa. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. O tema da minha mensagem hoje é fiel no pouco. Fiel no pouco. Você conhece muito bem e sabe, às vezes as pessoas, elas sempre pensam na abundância, no muito, na grandeza, no transbordante. Mas a Bíblia ensina, e isso é princípio, se não acontecer a fidelidade no pouco, esquece, no muito que não acontecerá. Sério, pastor? Sério? Antes de começar aí em 1 Reis, poderia colocar para mim Lucas 16:10? Olha o que a Bíblia diz. Lucas 16:10. Daqui a pouco eu vou para o monte, vamos orar, 3 noites de oração no monte. Ontem foi fantástico, foi tremendo. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Às vezes a gente faz orações a Deus como se Ele não fosse o autor da palavra, como se as Escrituras não tivessem saído dele, como se a Bíblia não fosse a boca de Deus. Quantos às vezes já não pediu, Deus faz isso por mim, porque quando estiver assim, Senhor, eu vou fazer. Mas o princípio já está estabelecido. O princípio já está estabelecido. E Ele mesmo sabe. Se a pessoa não consegue ser fiel no mínimo, ela jamais vai ser fiel no muito. Hoje eu estava assistindo um vídeo e falou muito ao meu coração. Eles filmaram uma senhora recebendo um fogão. Ela comprou um fogão e o pessoal foi entregar o fogão e filmaram ela recebendo. Mas quando o fogão desceu, ela ficou tão emocionada, ela ficou tão alegre, ela pulava, ela vibrava. Pastor, ela recebeu o quê? Um fogão de cozinhar, um cooktop, não, fogão mesmo, de pé, de forno. E ela ficou assim, tão empolgada, e eu mostrei para minha esposa, ela chegava assim perto do fogão e passava a mão assim do lado, e foi filmado aquilo, e o dono da empresa, o bilionário, ele chegou até ele, e ele mandou a equipe lá. A equipe foi, falou com ele por telefone, e no meio da conversa ali, ele diz, eu vou dar a você o melhor jogo de panela que nós temos na loja, as panelas mais lindas para a senhora cozinhar nesse fogão. E ela ficou emocionada e chorou, e quando pensa que não, alguém ali fala, mas ela não comprou o fogão para ela. Ela tirou o fogão, a forma de falar, às vezes foi no crediário, não sei, no cartão da loja. Ela tirou o fogão para a amiga. O dela está bem velhinho, está muito ruinzinho. Mas ela teve compaixão e viu que a amiga estava precisando muito, como se ela não estivesse precisando. E foi lá e tirou o fogão para a amiga. E disse, assim que ela pagar, eu vou comprar um para mim. Uau! Quantas pessoas não teriam condições de presentear alguém com um fogão? Quanto custa um fogão daquele? R$400, R$500, R$1.000? Mas aquela senhorinha que não tinha o fogão,
que ela estava comprando para a amiga. Ela fez. Amigo, a questão é, isso está dentro de nós. Isso é ensinado no nosso espírito. Isso é aprendido com a palavra, com o exemplo de Jesus. Ou você é, ou você não é. Está dentro, não está na boca. Às vezes nós nos deparamos com situações em que somos convencidos de que está certo, mas quando se passa um pouquinho de tempo, o tempo, como sempre, nos mostra que nem tudo que parece é. Nós estamos num desafio no mês de novembro. Eu estou assim, que não cabe dentro de mim nesse propósito. O mês da intensidade, chegando mais perto de Deus com toda a força, e levando aqueles que querem ir também. Para quê, pastor? Para que não sejam somente ouvintes da palavra, mas que vivam a palavra que está sendo pregada. Vivemos um tempo triste, sim, de quando a peça é colocada no fogo e você percebe que não há profundidade. Não há palavra, não há ensinamento, não há conhecimento da verdade. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi pega no ato do adultério. E aquela mulher, ela foi lançada diante de Jesus. Dá-se a entender que Jesus estava fazendo um culto, uma reunião, talvez como essa. Mas os escribas e fariseus, os religiosos, eles não importaram, eles não tiveram temor, o mínimo de respeito com o mestre. E arrastando aquela mulher, pararam tudo e jogaram diante dele. Aquela mulher pega no ato do adultério. Poxa, nos dias de hoje nós temos visto tantas coisas terríveis, com um pouco menos de provocação, é verdade ou não é? Às vezes uma buzina no trânsito tem gerado um assassinato. Às vezes a pessoa do caixa não te atende bem, você é sem educação com ela, você devolve a grosseria. Talvez um pouquinho que você espera na fila é suficiente para você se irar, para você desfazer, para você falar de uma forma ríspida com alguém. E eu fico imaginando o mestre ali, que deveria ter todo o respeito, todo o temor. Ele estava fazendo algo espiritual naquele momento, algo estava acontecendo. Mas eles invadem, jogam aquela mulher. E aí? E na lei de Moisés não diz assim: o que o Senhor vai fazer agora? O que o Senhor vai fazer? Amigo, são tantos anos que isso ocorreu, mas às vezes situações nos fazem lembrar que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Se você não é capaz de respeitar o seu pastor, você vai respeitar o seu filho, a sua esposa, o seu funcionário. Se você não é capaz de respeitar a sua esposa, você vai respeitar quem? Isso começa no pouco. Não é exceção. Isso aqui eu respeito porque me respeito. Isso é princípio. Isso é imagem e semelhança de Cristo. Isso foi ensinado para os heróis da fé. Davi estava ali diante de Saul e poderia matá-lo, porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus, mas ele não toca, há uma unção sobre ele.
Vivemos num tempo onde os filhos não respeitam os pais. O pai fala, a mãe fala, o professor fala. Quantos vídeos a gente não vê na internet, aluno agredindo o professor, adulto, criança, jovem. Puxa, menino de 10 anos xingando o professor de tudo quanto é nome. Pode ir na casa dele que ele faz isso com o pai, certeza. Pode ir na casa dele que é desse jeito que ele trata a mãe, o irmãozinho. Nós precisamos observar o nosso comportamento. Às vezes Deus tem nos provado constantemente, no mínimo detalhe, talvez com um irmão da igreja que você cruza no corredor. Talvez o irmão passou um dia difícil, um dia complicado, de lutas. Poxa, talvez o irmão perdeu um ente querido, mas veio para o culto, porque ele sabe que aqui é um lugar de refrigério, de encontro com Deus. E às vezes o irmão passou cabisbaixo, porque ele é humano, dói dentro dele a perda, ainda está vivendo luto. E você é capaz de entender errado e ainda agir mais errado ainda. Poxa, esse irmão realmente não é de Deus, não. Não sei nem por que ele vem na igreja. Cuidado. Eles pegaram aquela mulher, eles não conheciam a história dela. Eles não sabiam o que aquela mulher passou, o que ela enfrentou. Eles queriam que se cumprisse como se fossem donos da verdade, como se nunca tivessem errados, falhado. E aquele tormento, aquele alvoroço, aquela bagunça, destratando o mestre diante de todos. Jesus cai na ira e chuta todo mundo. Foi isso que ele fez. Jesus se abaixa, escreve na terra e com voz mansa ele diz: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Pastor, sangue de barata, Espírito de Deus, o que está dentro de você? O que mora dentro de você? Quem é você num momento como esse? Uau! Como Jesus, diante daquilo tudo, consegue administrar as suas emoções, como diante daquilo tudo ele consegue administrar aquela situação. Quanta sabedoria! Ei! A palavra não é só para ser ouvida, ela precisa trazer resultados para a sua vida. E não vem com essa conversa de que a sua história é mais difícil do que a do outro. Não, é você que não tem tido decisão. Se tem uma coisa que muda a história, que transforma a vida, é decisão de ser parecido com Jesus. Poxa! Você não precisa de 20 anos de igreja, de 30 anos de igreja, de 50 anos de evangélico. Não tem esse negócio de recém-convertido, é decisão. Do mesmo jeito que você decidiu casar, do jeito que você decidiu fazer uma faculdade, do jeito que você decidiu ser diferente dos seus pais, do jeito que você decidiu não roubar, não trapacear ninguém, decida ser parecido com Jesus.
Vença a si mesmo. Vença a si mesmo. Eu olho para ele naquele momento e fico imaginando: Pai, me faz parecido contigo, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. 1 Reis. Versículo 8, capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou. Olha aqui para mim. A obra, ela é completamente realizada por Deus. Foi Ele que falou com o profeta, foi Ele que falou com Elias, e foi Ele que falou com a viúva. Vai lá, vai lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi Deus que te trouxe aqui para matar a sua fome. Foi Deus que me fez subir aqui para te entregar o alimento. Pode não parecer. Pastor, como assim misericórdia? Eu amo. Pode não parecer. Algumas pessoas poderiam estar aqui e não estar. Se não estão é porque não acham tão importante. Pode não parecer que a obra é realizada por Deus, de cá e de lá, tanto do profeta quanto da viúva. Mas eu quero te ensinar uma coisa hoje. Não vai pelas aparências. Às vezes Deus vai te levar na casa da viúva, juntando lenha, para fazer a última refeição. E é ali que você vai sair saciado. Essa noite é a casa da viúva aqui. Essa noite Deus me fez subir aqui e transformará isso aqui na casa da viúva. Alimentos para homens e mulheres de Deus. Não importa o que está aparecendo. Talvez você chegou, olhou e disse: quem será que vai pregar hoje? Quem será que vai dar a palavra hoje? Que mensagem que é? Vamos ver, 1 Reis, será que a palavra vai ser boa? Não olha para o tanto de farinha que tem na vasilha, nem olha para o tanto de azeite que tem na botija. Amigo, eu não sou o segredo dessa obra. O segredo é Jesus. E se tiver pouquinho, Ele multiplica quando você chegar. Se a palavra for simples, pela limitação do pastor Rafael, Ele faz ela poderosa para te abençoar. Nunca subestime um culto, quando o Senhor é o autor dele. Nunca subestime um lugar onde um dia Ele consagrou e chamou de casa de oração. Nunca subestime um lugar onde pessoas têm orado, buscado ao Deus da Bíblia. Nunca subestime um lugar
onde você chega e tem apenas uma vovozinha do cocozinho, de joelho no altar, orando e pedindo: Deus, usa o pastor essa noite. Às vezes você tem andado muito pela vista, não tem julgado com palavras, mas o coração tem sido um bom juiz. Cuidado, quanto menos você valoriza, mais Deus faz para mostrar para você o quanto você está perdendo. Vamos na Bíblia. Eu vou no verso 9 de novo. Eu leio aqui, é como se fosse um queijo com goiabada isso aqui. Coisa de mineira. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Como nosso Deus é lindo. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Interessante que eu não vejo o homem de Deus reclamar, eu não vejo ele questionar, eu não vejo ele murmurar, eu não vejo hora nenhuma ele dizer: Senhor, mas uma viúva, eu sei bem o que é uma viúva nos tempos de hoje. Senhor, mas olha a condição dessa mulher, olha o cabelo dela, olha a pele dela, olha as lenhas que ela carrega, ela não tem ninguém para ajudar. É tirar de alguém que tem menos do que eu, Senhor. Vai, que eu vou ensinar para ela hoje um princípio que vai fazer com que nunca mais falte nada dentro dessa casa. Eu vou ensinar para ela hoje que quem é fiel no pouco, eu coloco no muito. Amigo, o que você está fazendo com os princípios? Quem tem sido a sua sociedade aqui na terra? Pastor, não é fácil. Isso leva tempo, leva o tempo da sua decisão. Para! Você está comprometendo o futuro de glória, de abundância, de prosperidade, desprezando pouco, desprezando uma palavra como essa, desprezando de falar a verdade num detalhezinho, numa troca de conversa, num bate-papo. Você está desprezando a abundância, a sociedade com Deus. Às vezes recebendo ali R$10, não vou devolver o dízimo não, porque é só R$1 isso. Talvez é por isso que você não experimentou a abundância ainda. É por isso que às vezes a sua vida é de altos e baixos. A Bíblia diz que com o Senhor é sim, sim e não, não. Há promessas, sim, mas há princípios. Há princípios. Qual tem sido o seu aliado? Pastor, por que o senhor prega isso nessa noite? Eu quero te encorajar a sair daqui hoje como aliado de Deus, como amigo de Deus, custe o preço que custar. Pastor, pode ser mentir a cor do cachorro, isso não sai mais da minha boca. Pastor, pode ser o mínimo do mínimo, mas isso não acontece mais comigo. Eu quero parceria,
Eu quero amizade com Deus. Eu quero estar do lado dele, eu quero poder contar com ele. Eu quero poder fazer uma oração como o próprio Elias fez. Eu quero poder clamar fogo dos céus e ver outros deuses não responderem e o meu Deus responder. Eu quero que Deus me veja como ele viu Jó, que eu seja a referência dele aqui na terra. Está vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Pastor, eu quero que Deus seja sócio no meu casamento. Eu quero que Deus seja sócio na minha família. Eu quero que Deus seja sócio na minha empresa, na minha saúde. Eu quero que Deus seja sócio nas minhas finanças. Eu quero que Deus seja meu sócio em todas as áreas. Falando assim parece loucura para muitos, pastor. O que seria de mim se Deus não fosse o meu sócio? A minha pergunta para você hoje é: o que seria de você se Ele fosse verdadeiramente o seu sócio? Uau, eu nem consigo imaginar. A cabeça do pastor Rafael, ela sai fumaça se eu conseguisse imaginar o que Deus pode fazer por você diante da sua lealdade, diante da sua fidelidade. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que nem chegou ao entendimento do homem, nem subiu ao coração. Só que não é fácil, realmente não é fácil. Às vezes parece estranho. Talvez você porque já me conhece sabe, mas uma pessoa que não me conhece poderia chegar aqui nessa noite e dizer: pastor Rafael está falando de dinheiro, de dízimo, de oferta. Não, isso é muito pequeno. Essa é a sua cabeça que concorda com as justificativas daqueles que não conseguem ser fiel a Deus. Na verdade, os que criticam os que realmente talvez não sejam usados por Deus, não é porque eles criticam porque entendem que aqueles homens são soberbos, gananciosos, igrejas, pastores, seitas. Não! Eles não é porque eles entendem isso, é porque eles entendem a sua fraqueza de não ser fiel. E eles querem contar uma história. E essa é uma boa para contar. Eu não sou fiel porque o fulano já errou, o ciclano já errou, porque esse faz isso, porque esse faz aquilo. Eu fico imaginando no ministério de Jesus. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: pastor, estou envergonhada. Eu falei: por quê? Porque eu orei para o Senhor, orei a Deus e falei para Ele: eu não vou devolver mais o dízimo. Não. Eu fui pedir a conta para o pastor da igreja e ele falou: deposita na conta dessa irmã aí que a igreja não tem conta. Mas que negócio é esse, pastor? Quantos anos essa igreja tem? Tem 45 anos. Daqui a pouco nós vamos fazer a festa de 50 anos da igreja. Deposita na conta dela. Poxa, mas peraí, pastor, que negócio doido é esse? Meu dízimo vai ser o maior dízimo da sua igreja nesse mês. Como é que o senhor me trata assim? Deposita na conta da irmã. Quem é essa irmã? E diz que o pastor saiu e ela foi para casa e ficou ali segurando o dízimo. Eu não vou depositar, não conheço essa irmã. Eu não vou depositar, nem sei como é que é. Não. Quer saber? Não vou fazer não. Aí um dia ela estava orando a Deus, Deus falou assim com ela: interessante. Imagina no meu tempo,
no tempo que eu enviei Jesus à terra, Jesus me escolhe, o meu filho me escolhe para ser contador do seu ministério. Dos 12 discípulos ele escolhe um ladrão. No ministério do meu filho, ele escolhe um ladrão para ser o contador, o administrador, que vai cuidar da parte financeira. Se você estivesse vivendo naquele tempo, você também não faria, né? Às vezes nós buscamos justificativas. Às vezes nós queremos criar situações. Mas o que eu quero fazer aqui com que você entenda nessa noite é que a fidelidade com Deus não tem preço. É uma segurança incalculável. É uma paz incalculável. E é a certeza de alguém que entendeu a palavra de verdade. Aquela irmã contou o testemunho e disse: Senhor, me perdoa. Não importa se a salva está na mão do ladrão. Importa que eu faço porque eu sou fiel. A minha parte eu vou fazer. Dali para frente o Senhor cuida. Talvez você vai ter N motivos para não ser fiel à sua esposa, aos seus filhos, aos seus funcionários. Você vai ter N motivos. Poxa, eu estou querendo tirar os benefícios desses funcionários aí, porque olha para a cara desse, está com a cara gorda, está comendo demais. Olha para esse outro aí, olha o carro dele. Eu ficar com essa mulher, poxa, a mulher está engordando, a mulher está... Eu ficar com esse homem, está ficando careca, barrigudo. Isso está dentro, né, pessoal? Está dentro. Isso é caráter de Cristo. Isso é fidelidade a um Deus que nunca falhou e que nunca vai falhar contigo. Isso é fidelidade com um Deus que não sabe o que é infidelidade. Da parte dele, não. Nós sempre vamos ter motivos. Olhando para essa palavra, se você tivesse no tempo de Elias, você ia dizer: poxa, Elias representava quem ali diante daquela viúva de Sarepta? Quem Elias representava? A obra de Deus, sim ou não? Elias era a obra de Deus. Elias era a obra de Deus, era a missão na terra. Era como se fosse uma igreja, um culto como esse hoje. Talvez se você estivesse ali, você olharia para Elias e diria: homem ganancioso, está tirando de quem não tem. Mas você fala, sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu o que é fidelidade. Você ainda não aprendeu o que é lealdade. Pastor, eu falaria mesmo, misericórdia, estou arrepiado. Sabe por quê, pastor? Porque o senhor leu no versículo 8 que foi Deus que enviou Elias. Para de ser roubado pelo inimigo, criando justificativas e querendo pôr defeito nas coisas que Deus tem feito. Assuma a responsabilidade. Para você ser fiel, você não precisa de Judas. Para você ser fiel, você não precisa de mim, você não precisa dessa igreja. Para você ser fiel, você só precisa aprender o que está sendo pregado. Meu Pai do céu, como Elias,
Como você vai pedir água para uma mulher dessa? Só água. Versículo 11. Indo ele a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Eu não quero só água não, eu quero pão. Por um instante eu estou agindo pelos meus olhos. Fiquei meio com pena da senhora, mas Deus mandou, Deus falou que é aqui que eu vou ser alimentado. E eu, como homem de Deus, com o temor que eu carrego na palavra do Senhor, eu não posso impedir que a senhora seja abençoada. Ai de mim se esconder a verdade de vocês. Ai de mim se não falar aquilo que precisa ser falado. Quando a gente prega palavras sérias como essa, o maior abençoado é você. Ei, Elias poderia ser sustentado por Deus de outra forma, e você sabe disso. Deus sustentou ele, levando o alimento através de quem? Dos corvos. Filho, ei, olha para mim aqui. Deus levou alimento para o profeta através dos corvos. Poderia ter alimentado Elias de outra forma. Eu sou muito abençoado pregando essa palavra aqui, mas o mais abençoado dessa noite é você. O mais abençoado dessa noite é você. Sabe por quê? Porque Deus poderia me dar essa palavra para meditar sozinho lá no monte ou em casa. Eu nem ia fazer essa reunião. Estava com a alergia um pouco atacada, mas graças a Deus ele tocou a mão. Eu poderia meditar nessa palavra sem você, mas ele disse: não vai, porque o milagre maior é na vida deles. Mas como, Senhor? Falar uma palavra dessa vai fazer milagre na vida de alguém? Pedir uma mulher que não tem nada, água e pão, vai mudar a vida dela como? Pare de subestimar a forma que Deus trabalha. Pare de olhar com os olhos naturais. Pastor, será que Deus vai me abençoar aqui neste lugar? Pastor, será que aqui é o lugar da minha família, da minha casa? Como o inimigo tem te enganado, meu irmão. Como o inimigo tem te enganado, minha irmã. Quanto tempo você tem perdido? Não olhe com os olhos naturais. Não fique procurando defeito para poder esconder a sua infidelidade nas coisas pequenas. Vai, filha, traz para mim também pão. Estou em missão, preciso continuar fazendo a obra, e eu preciso comer. Meu Deus, o que será que ela vai falar? Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Diga aleluia. Você não precisa de muito para ser fiel. Você não precisa de muito para ser fiel. Esquece, isso é conversa, isso é história do diabo. Quando eu tiver, quando eu for o governador de Brasília, eu vou. Não, você não precisa ser governador para ser fiel. Você não precisa de muito. Você só precisa
entender que aquele que coloca Deus em primeiro lugar, aquele que coloca Deus em primeiro lugar, mesmo tendo pouco, quando ele coloca Deus em primeiro lugar, era como se ele colocasse o pouco que ele tem na mão certa. Uau! Coloca o seu casamento na mão certa. Como, pastor? Vai buscar com a sua esposa, com o seu marido. Ei, eu estou indo para o monte 11 horas, filho. Vai dormir não, vamos para o monte comigo. Poxa, pastor, no seu casamento é o casamento de cinema, é nada, meu irmão. É muito monte, é muita oração, é muito joelho, é muita lágrima, é abraçando um o outro, querendo enforcar. Aí a gente olha nos olhos, vamos orar. Pastor, mas a vida financeira do senhor é muito tranquila. É nada, meu filho. É muita oração. É ali, ó, o pouquinho. Às vezes, poxa, como é que eu vou fazer aqui? Ai, eu não faço nada sem tirar meu dízimo antes. Não compro uma bala, não compro um house. A gasolina pode acabar no meio do caminho, eu deixo o carro lá, dizimo primeiro. Não, porque eu não quero parceria com o diabo. O meu maior parceiro e o meu sócio é Jesus. Então dói em mim também, não é fácil. Poxa, já te contei várias histórias que às vezes eu aprendi com a minha esposa, ela aprendeu comigo. A vez que eu ajoelhei aqui, o terno novo estragou aqui o joelho, nós chegamos lá na loja, não sei nem onde é a loja. Eu falei, ó, usei a calça uma vez aqui, não que eu queria, mas eu queria que ele me ajudasse, porque eu comprei o terno em promoção, para comprar só a calça era o preço do terno. Ó, eu usei a calça uma vez, daí a minha esposa do lado, aí ele usou uma vez, só que no culto ele ajoelhou lá, e lá é carpete, e ralou. Ou seja, a culpa é dele. Tá bom, amor, eu ia falar, só estava querendo falar devagar, porque a calça é cara. Às vezes dói, às vezes é difícil permanecer na verdade. Não é fácil só para, não é difícil só para você. Mas como é bom colocar as áreas da nossa vida na mão certa. Não tem uma passagem na Bíblia que quando é colocado nas mãos de Jesus, não acontece algo extraordinário. Ei, o profeta representava a obra, representava o próprio Deus. A mulher colocou o pouquinho que ela tinha na mão dele. Ei, aqueles poucos pães e peixes foram colocados na mão de Jesus e alimentou uma multidão. Tudo na mão dele prospera, tudo na mão dele multiplica, tudo na mão dele faz a diferença. Tudo na mão dele faz a diferença. Quem tem sido seu sócio? Quem tem sido? Na mão de quem você tem colocado a sua família, a sua casa? Às vezes parece chato. Poxa, o pastor chamou a gente, vai para um monte de novo. Amigo, eu não estou fazendo isso a não ser por um motivo. Eu aprendi com Jesus que o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu vou ser chato com você, mas eu não vou ver você perdendo os seus filhos, o seu casamento, caindo na miséria, não. Eu vou ser chato. Só vai parar se você me desprezar como profeta, porque do contrário eu vou lutar por você até o fim. E não estou buscando nada em troca não, irmão. Ontem eu poderia muito bem estar descansando com a minha esposa, descansando a voz, mas Deus tinha colocado e me dado uma palavra: vai para o monte orar pelos generais. Pastor, mas tem alguns deles que nem, Deus tem alguns deles que nem lê a minha mensagem, nem eles mesmo oram. Não importa, filho, faz a sua parte.
vai orar por eles. E eu fui orar por eles. Hoje eu vou orar por eles. Não importa se eu vou sozinho, se eu vou com a minha esposa só, se vai mais alguém. Não faço isso esperando nada de ninguém. Eu só quero que você viva um pouco do que eu tenho vivido. Não é por nada, irmão, mas eu só tenho a agradecer a Deus pela vida que eu tenho levado. Eu não vejo a hora dos meus filhos chegarem, porque hoje eu me sinto pronto para dar para eles o que eu nunca tive. Não tive porque o meu pai foi ruim, não. Foi porque ele deu o melhor que ele tinha. Ele não teve a oportunidade de aprender tudo que Deus tem me ensinado, porque se ele tivesse aprendido, ele tinha me dado muito mais, porque com um pouquinho que ele sabia, ele se desdobrou para me fazer homem. Mas eu não vejo a hora do Benjamin chegar, da Aimee chegar. Mudei o nome, viu, irmão? Não é mais Sofia, não, agora é Aimee. Sabe? De poder olhar nos olhos dele, de poder ensinar do jeito certo, de eles nunca presenciarem uma briga minha e da minha esposa, deles nunca dormirem preocupados de falar, poxa, o papai tá triste porque não tem nada na despensa. Não, isso eles não vão ver. Por quê, pastor? Tem que ver, não tem, sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus vivo. E eles vão ver que a despensa está cheia, não é para eles não valorizarem quando forem homens, mas é para eles verem o que vale ser fiel a um Deus que é fiel. Não é para eles crescerem esbanjando ou achando que tudo é de graça e nada tem o seu preço, mas é para eles perceberem que na despensa de quem é fiel a Deus, nunca falta nada. Eu sou o Deus supridor. Não é para ver que, poxa, o meu pai com a minha mãe nunca brigou, então quer dizer que casamento é perfeito. Não, filho, deixa o papai te ensinar por que eu e a sua mãe não brigam. Vou ensinar para você, como eu ensino para a igreja. Porque a gente ora, porque a gente busca, e quando há algumas coisas para se acertar, a gente se reserva para acertar, porque todo casal tem que acertar algumas coisas, mas não na frente de vocês. E assim ele vai crescer sabendo como cuidar da esposa dele, como cuidar e ser ajudadora do marido dela. Colocar na mão certa, isso vai ficar marcado para nós, sim ou não? Cuidado na mão de quem você tem colocado as coisas mais preciosas que Deus tem te dado. E ela falou para ele, ela abriu o coração. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Dá para fazer uma refeição só, para eu e meu filho. E a gente vai morrer, porque é a última refeição. Então quer dizer que vocês vão comer a última e depois vocês já estão certos que vão morrer. Olhe para o irmão do seu lado e diz assim: não coma a semente. Semente não é para ser comida, semente é para ser plantada. Ei, não coma aquilo que não é seu. Não ponha a mão naquilo que não é seu. Você às vezes está comendo a semente, é por isso que a colheita está fraca. Você está comendo a semente da multiplicação, você está comendo a semente da vida abundante amanhã, você está comendo a semente da vida transbordante amanhã, e o amanhã chega e você não vê abundância, porque você comeu a semente. Não confiou que na mão certa o pouco poderia se transformar em muito. Meu Pai, quanta revelação nessa noite, né, irmão?
Dava para trazer um caderno e preencher ele todo, né? Põe para mim de novo aquela referência, quem é fiel no pouco. Isso, Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom, e sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entra, filho, aproveite o que é abundância, o que é colheita. Aproveite como o melhor dessa terra. Filho, eu te fiz para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Uau! Versículo. Meu Deus, hoje eu subi e falei que ia dar uma mensagem de 20 minutos só. Você aceita chá de romã? Hã? Deus me livre, irmão, é isso? Versículo de número 13. E Elias disse: tudo bem, filha, você está muito pobre, não precisa trazer nada não, eu vou embora, depois eu resolvo com Deus. Está escrito assim? Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Não é a minha não, é a de Deus. Porém, faze dele primeiro para mim. Ou seja, em outras palavras, faz primeiro para Deus. Coloca na mão certa o pouco que você tem, um bolo pequeno, e traze-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Quantas vezes você tem colocado Deus em primeiro lugar? Nossa, esse foi o ponto mais forte dessa reunião. Quantas vezes? No mês de novembro nós temos vivido o mês da intensidade. E por diversas vezes eu pensei em voltar atrás. Eu falei: Senhor, me deixa fazer isso sozinho. Tem irmãos que não vão querer acompanhar. Senhor, irmão, está lá no mundo da lua. Eu me vi lá na casa da viúva. Não, minha filha, pelo amor de Deus, esconde aí, não deixa Deus ver não, mas em vez de você me dar um bolo, deixa eu te dar aqui uns pedaços de pão que está no meu bolso aqui. Cuidado, para você não fazer diferente do que Deus está mandando. E eu disse: não, Senhor, me deixa fazer esse propósito sozinho, não vou chamar os irmãos não, vai incomodar os irmãos. Os irmãos têm a vida deles, deixa eles para lá. Faz. Essa foi a palavra de Deus. Faz. Porque esse mês eu quero ver eles colocando a mim em primeiro lugar. Uau! Uau! Quantos não estão quebrando a carne? Quantos não estão quebrando a sua rotina? Quantos não estão quebrando aquela vida superficial que vinham vivendo, que vinham trazendo, acomodada? Estão sendo quebradas. E chega hoje, dia 11, um terço do mês recebe uma palavra dessa. Uau! Quantas vezes você tem colocado Deus em primeiro lugar? Quantas vezes? Aqui Elias disse, em outras palavras, interpretando a Bíblia de forma espiritual e não pela letra: faz primeiro para Deus, filha, porque se você fizer para Ele, Ele pode mudar a história dessa casa. Ele vai tirar a miséria dentro desse lar. Ele vai tirar dentro desse lar tudo aquilo que não provém dEle.
Porque assim diz o Senhor, Deus, isso é muito forte, igreja, faz primeiro para Deus. Daí o profeta vem e diz: você quer receber essa palavra, sim ou não? Levanta sua mão para o céu. Isso, deixa eu profetizar. Uau! Ori cantara laba surianda lá, ricantara labalaba, shurerebe cantara labalorianda lá. Como profeta, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida financeira, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. Aplauda Jesus! Eu recebo essa palavra, Senhor, sobre o meu casamento, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças, sobre a minha família, sobre os meus filhos que ainda virão. Que nunca falte a farinha da sabedoria, a farinha da cumplicidade, a farinha da mansidão, da honestidade, da lealdade, da fidelidade. Que nunca falte o azeite do amor, o azeite da unção que nos faz mais parecido com Cristo. Uau! E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Aplauda Jesus.